A gente vai falar de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Eu estou devendo esse vídeo já há um bom tempo para você que está chegando agora, caindo de paraquedas aqui no Parabólica. Eu tenho uma série, né? A gente discute vários assuntos aqui no Parabólica. Eu tenho uma série aqui no canal que eu deixei ela meio que de lado, que eu mais no começo do ano eu fiz uns últimos vídeos dessa série, falando sobre o absolutismo monárquico, relações de poder aí no século XV e XVI, e a gente vai retomar ela hoje falando com Nicolau Maquiavel. Estou devendo há muito tempo, mas devido à questão de tempo mesmo, de trabalho e também outras coisas, né, outros temas que eu fui abordando aqui no Parabólica, a gente acabou falando pouco, né? Na verdade a gente parou de falar sobre o absolutismo monárquico. Então a gente vai entender direitinho, de maneira simples, como eu sempre falo aqui, maneira simples, tranquila, para que todo mundo compreenda mesmo o que o Maquiavel queria dizer nessa obra, O Príncipe. A começar então um pouquinho da biografia do Nicolau Maquiavel. Maquiavel nasceu no século XV em Florença, na atual Itália, né, e faleceu no século XVI. E ele foi um secretário do governo de Lorenzo de Médici, né? Para você que não sabe, a família Médici é uma das famílias mais influentes da Europa no século XV e XVI, né? Você pode achar referências da família Médici em vários livros, filmes, séries. Você sempre vai achar que a família Médici era uma família muito rica e muito influente, né? E o Maquiavel nasceu então em Florença e foi ali que ele fez a grande parte da sua política, trabalhando para a família ali pra família Médici, né, para o Lorenzo de Médici, como secretário do governo do Médici. Então ele tenta, a maior parte do que a gente for falar desse livro está relacionado a essa família, tá? Mais pra frente a gente vai entender, Maquiavel vai ser até um dos nomes aí que vai ser, possivelmente eles vão falar que Maquiavel foi perseguido pela Igreja Católica, principalmente por conta da sua obra. E ele era de fato um cientista político, alguns vão falar que ele era historiador, ele era um dramaturgo, ele escrevia peças mesmo de teatro, inclusive eu já li uma peça do Maquiavel chamada A Mandrágora, né? Eu não tenho esse livro, mas eu li ela acho que uns 10 anos atrás, quando eu estava empolgado, lendo muito Maquiavel, e eu li, é uma peça que fala de relação de poder, de política mesmo, né? É o âmbito que a gente vai entender bem o Maquiavel daí pra frente. Vamos falar do livro então. Estou aqui com ele nas mãos, Maquiavel, O Príncipe. Ele é bem pequeno, geralmente você vai encontrar edições pequenas do Maquiavel. Talvez seja o livro assim que eu tenha falado aqui no Parabólica que seja o mais fácil de encontrar de tudo, assim. Porque o Maquiavel é famosíssimo, está em tudo quanto é lugar. E eu confesso a vocês que essa é a minha terceira edição do Maquiavel, que eu já perdi as minhas duas outras emprestando. Essa eu não empresto mais. E ela é bem baratinha. Lembro que a primeira edição que eu comprei, eu lembro que eu paguei R$ 9,90, eu era estudante de história ainda, mas 10 anos, né? E essa aqui custou R$ 20, eu comprei esses dias justamente para fazer esse vídeo, porque eu preciso ter o Maquiavel, até mesmo porque eu preparo as minhas aulas. Não vou mentir para vocês não, eu já cheguei a ler esse livro umas 6 vezes na minha vida, é até pouco porque o livro é pequeno, mas eu li porque preciso sempre entender, até mesmo por conta da minha profissão, né? Isso aqui você tem várias edições. Essa edição da LNIPM Pocket é uma edição que tem muita gente que questiona, né? Inclusive essa edição por conta da tradução, mas você não vai achar muitas coisas tão diferentes assim não. Uma versão que eu indico muito, que foi a minha primeira versão, é a versão que foi comentada por Napoleão Bonaparte. Napoleão leu Maquiavel no século XIX, no início do século XIX, e ele fez anotações enquanto ele lia. Aí fizeram uma edição do livro O Príncipe, de Maquiavel, e colocaram lá as notas de rodapé para você acompanhar a leitura como se estivesse acompanhando junto com Napoleão. Ao mesmo tempo que é interessante para você entender dois momentos históricos, o momento de Maquiavel no século XV e XVI, né? Porque esse livro foi escrito no século XVI, no início do século XVI. Mas você também entende muito do que o Napoleão queria no século XIX, com as guerras napoleônicas, com a expansão napoleônica, com o Império Napoleônico, né? Então é interessante, fica a minha dica para, se você for procurar, procure. Talvez ele seja um pouco mais caro, mas não deve ser difícil de achar também não. Eu que não procurei ele mais, mas é bem bacana. Então vamos ao que interessa, falar do Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Entendam que esse livro ele foi, na verdade,
um presente para o Lorenzo de Médici. Ele coloca bem na introdução, a introdução desse livro, na verdade, é o Maquiavel explicando por que ele está dando esse livro para o Lorenzo. Ele escreveu como se fosse um manual para o Médici conseguir manter o seu poder em Florença. Para quem não sabe, a Itália não era um estado nacional, assim como você já tinha Portugal, Espanha, assim como você já tinha a França, por exemplo. A Itália era um local com várias repúblicas, pequenas repúblicas e principados. Então a gente está falando que Lorenzo de Médici era o governante de Florença, ele não era o governante da Itália. Mas ele queria expandir o seu território, e o Maquiavel tenta ensinar como manter o governo de Florença através desse livro e como expandir também, conquistar outras repúblicas, outros principados e por aí vai. Então ele está falando que o Príncipe é um manual para tentar se manter no poder do que você já tem e como chegar e alcançar outros poderes, outras regiões, né? Então Maquiavel ele vai ensinando isso e vai usando outros exemplos na história que ele estudou muito para fazer esse livro. No começo do livro ele fala outras pessoas, né, nobres, ricos, quando vão te presentear, né, falando para o Lorenzo de Médici, lhes dão cavalos, joias, tecidos bordados a ouro. Eu humildemente lhe dou um livro de como se manter e como conquistar outros principados, né? Então basicamente é isso. Mitos sobre Maquiavel. Maquiavel, ele não fala o fim justifica os meios. Ele não fala isso, deram a ele essa frase é através de um estudo que fizeram do Maquiavel e falaram que ele escreveu o fim justifica os meios. Na verdade, ele não falou nada disso, mas ele tenta deixar entender que um dos princípios básicos para o príncipe, né, para o príncipe poder se manter no poder ou conquistar outros poderes, é que ele tenha limites bem acima do comum. Ele também não fala que não há limites, tá? Tipo assim, você pode fazer o que quiser porque o povo vai ter que aceitar e depois o povo vai esquecer. Ele fala que os limites eles são bem acima do comum para um príncipe, para um governante que quer, né, ter bastante poder, almejar, que o governante que almeja um poder maior do que ele já tem. Então ele tenta mostrar que existem vários tipos de principados, ducados, repúblicas, né? Ele fala que os mais fáceis de poder se manter são aqueles que são hereditários, né? Porque a sua família já se consolidou lá há muito tempo, e esse ducado foi passado para você. Ele vai falar que outros que são mais difíceis são aqueles que devem ser conquistados através das armas, e através das armas depois você tem um trabalho para fazer, e depois você tem que tentar conquistá-los culturalmente, fazer com que as pessoas que vivem naquela região conquistada, que você fez através de guerra, agora se sintam parte de um local governado por você. Então ele vai explicando cada momento, ele vai falar daqueles reinados, daqueles príncipes que tem um direito supostamente divino, né? Então ele vai citar exemplo de Moisés e por aí vai, que tem o direito divino de governar, e eles usam isso como justificativo. Não é o grande foco dele, né? A teoria do direito divino são outros filósofos, Jacques Bossuet, Jean Bodin, mas ele entra um pouco nesses assuntos também. Aí ele vai falar que para um príncipe se manter no poder, ele vai fazer várias relações metafóricas, né? Uma das relações metafóricas mais importantes que ele vai fazer que é a questão do leão e da raposa. Maquiavel fala sobre isso aqui no Príncipe, que ele fala que um príncipe, para conseguir se manter no poder, ele precisa ter a força de um leão, a grande força de um leão, para ele poder segurar quando tiverem ameaças contra ele, mas ele precisa também saber se esquivar, e para isso ele precisa ter a agilidade ou a habilidade de uma raposa. Então ele faz relações importantes sobre isso, a força de um leão e a habilidade de uma raposa. Entre outras coisas que ele vai tentar mostrar para o príncipe que ele precisa ter, ele vai usar algumas palavras que são bem comuns à época. Até mesmo o Thomas Hobbes falava isso no Leviatã, vou deixar o link na descrição aí, na sua obra o Leviatã. O Maquiavel ele costumava dizer que o príncipe precisa ter virtu e fortu. O que seria isso? Virtu seria virtude, fortu, fortuna. Mas em que sentido? Virtu, né, a virtude seriam as qualidades deste príncipe, desse governante. Ele precisa ter qualidades para governar, a gente sabe disso. Se não tem qualidades, possivelmente, dificilmente até um governante consegue chegar ao poder. E a fortuna, que ele vai falar fortuna, não necessariamente é dinheiro. O Maquiavel está falando fortuna num outro sentido, que era um sentido muito usado na época, que é oportunidade. Tem muitas traduções que vão falar que é sorte, né? Então assim, você precisa ter as qualidades que são a virtude e você precisa ter
a sorte ou a oportunidade para poder governar. Então você tendo qualidade, você consegue agarrar bem a sua oportunidade. Essa é a questão do Maquiavel. Então basicamente ele está falando que um governante precisa ser forte como um leão, hábil como uma raposa, ter qualidades que seriam a virtude e ter também oportunidades ao seu alcance para ele poder alcançá-las, tá bom? Aí um outro ponto que talvez seja a parte mais discutida, até mais discutida em relação ao fim justifica os meios, que Maquiavel fala, é quando ele vai falar, capítulo 18 do livro O Príncipe, que ele vai falar sobre é melhor ser temido do que amado? Tem muita gente que fala isso. Maquiavel falou que é melhor ser temido do que amado. Vamos por partes também. Tem um capítulo que ele chama isso, mas ele fala, esse capítulo, que se eu não me engano é o capítulo 18, fala é melhor ser temido do que amado, mas é interrogação. Ele pergunta, é melhor ser temido do que amado? Aí ele começa a desenvolver todo o seu raciocínio em cima disso. Inicialmente Maquiavel fala, seria melhor se um príncipe tivesse as qualidades, né, ter essa adaptação, ser temido quando é preciso ser temido e ser amado quando é preciso ser amado, para poder ter um controle maior de seus governados. Mas como não é possível, é melhor que seja temido de fato, é melhor que as pessoas respeitem esse príncipe pelo temor, porque o amor torna as pessoas muito próximas, e as pessoas muito próximas um dia podem tentar derrubá-lo, né? Só que o Maquiavel, ele também, como eu falei para vocês, ele impõe limites sim, só que os limites são muito acima, né? Ele está acima da questão da moral e ética, é isso que a gente tem que entender. Maquiavel fala que o príncipe tem que estar acima da lei, acima da moral e ética para governar. Aí ele fala assim, é melhor ser temido mesmo, se tiver que judiar, judie, tá? Mas não deixe ser odiado, porque o ódio causa a raiva, causa a ira da população, e assim ela pode te derrubar. Então, tem limite ou não tem? Tem limite, mas o limite está muito acima, tá? Então tá mais acima, então a gente discute Maquiavel bem acima da questão moral e ética para, no caso, de um príncipe, né? Mas onde que a gente teve exemplos que o ódio chegou a fazer parte da população? Eu acho que o melhor exemplo de todos é a França do século XVIII, a Revolução Francesa em 1789, quando o povo não tinha nada para comer e o rei Luís XVI com a sua esposa Maria Antonieta, eles viviam num luxo tremendo no Palácio de Versalhes. Apesar da crise do povo, eles pouco se importavam no Palácio de Versalhes, que é um palácio construído, a gente já falou sobre ele aqui, com mais de 700 quartos, construído pelo seu avô Luís XIV, e o povo não tinha nada para comer, o povo foi às ruas com ódio daquela relação de desigualdade social que estava acontecendo na França. Então a gente chegou a um ponto de que o rei, ou o príncipe, como é o caso que o Maquiavel vai falar, chegou a ser odiado. Então basicamente é isso, entender Maquiavel é entender relações de poder, ele tenta ensinar como governar, como que um governante deve agir de acordo com a sua população. Tem muita gente que vai falar que é extremamente atual esse método de Maquiavel, guardadas as suas devidas proporções, para a política mundial. E tem muita gente que vai falar que no Brasil, de fato, né, entender Maquiavel, mas tentando transformar isso para o Brasil de acordo com as suas características, é entender bem a política brasileira. Então Maquiavel ele acaba sendo um livro muito importante e muito influente. E nesse caso a gente tem que falar que é infelizmente, porque o conceito acima da moral e ética é um conceito muito infeliz, mas que meio que tenta explicar qual que é o pensamento de um absolutista ou de um príncipe ou de um rei que está tentando aumentar o seu poder lá na Europa do século XV.